Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Isso mesmo, aquele que venceu a própria morte. Mas nós falamos ontem sobre o clamor que o povo de Israel, povo de Deus, levantou ao céu. E o Senhor Deus disse que ouviu atentamente e viu o que eles estavam passando. Qual foi o segredo desse povo? Qual foi o segredo desses homens e mulheres que a Bíblia Sagrada apresenta, que andaram com Deus e receberam tantas bênçãos? Pois é, tem um segredo, não? Vamos lá. Qual foi o segredo de Abraão? Nós vamos fazer uma oração de agradecimento, iniciando o nosso programa. Vamos entrar na presença de Deus com gratidão, coração bem aberto, e aí pedir ao Senhor Deus que mostre por quê. Porque Jesus Cristo, ele, antes de voltar para o céu, lembrando, Jesus não está preso na cruz, também não está no túmulo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por isso ele pode dar vitória. Por isso ele pode curar e libertar. Então vamos lá. Então o Senhor Jesus garantiu que estaria presente com aqueles que nele crescem por toda a vida. Vamos orar, depois então nós vamos observar esses segredos lindos que Deus revela, que Deus abre e descortina para que cada um que crê possa desfrutar das suas bênçãos. Você crê que Jesus Cristo, pelo seu Espírito, pelo seu poder, pode hoje operar como operou quando andou aqui na terra? Porque hoje ele está em Espírito. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença com o nosso coração, Senhor, inteiro, nossa alma aberta para o Senhor. E se não fosse assim, o Senhor saberia, porque o Senhor conhece o mais profundo de cada ser humano. Pai, Tua palavra linda e maravilhosa diz que o Senhor examina os corações, que o Senhor prova o interior humano, para responder, então, as orações segundo a sinceridade de cada um, mas aquilo que temos do Senhor. E, Pai, nós entramos em Tua presença para agradecer. Agradecemos, sim, pelo Teu mover. Agradecemos, sim, pelos Teus cuidados. Agradecemos, sim, pela Tua bênção. Agradecemos porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é a verdadeira luz que ilumina. E quando a Tua luz se manifesta, Senhor, as trevas se dissipam. O Senhor, sendo todo-poderoso, atenta para aquele que tem o coração, Senhor, aberto e quebrantadinho para o Senhor. Pai, nós agradecemos. Coração quebrantado é aquele que te busca com sinceridade. É aquele que não é orgulhoso e sabe que depende do Senhor, o Criador. E, Pai, o Senhor tem prazer em abençoar. Nosso Deus, agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Agradecemos, sim, desde o ar que respiramos, o dom da vida. Pai, agradecemos. Agradecemos acima de tudo, porque o Senhor entregou Jesus lá na cruz do Calvário. E sendo Jesus o grande sacrifício, pagando o preço da vida de cada um, então quem o recebe, chega juntinho do Senhor. Nosso Deus, agradecemos. Pai, damos graças pela paz, a paz que excede a compreensão e a razão. Nós agradecemos, porque o Senhor é o príncipe da paz. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Pai, fale conosco, que a Tua palavra entre em cada coração, que neste momento o Senhor já possa operar, enxugando as lágrimas, curando, Senhor, as feridas, libertando quem estava oprimido, tirando, Senhor, do domínio das trevas, porque o Senhor é a verdadeira luz. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Queridos, qual foi o segredo? Ou quais foram os segredos desses homens e mulheres que as Escrituras Sagradas nos apresentam, que foram tão bem-sucedidos e tiveram, assim, a manifestação do poder de Deus nas suas vidas? Estamos falando de Abraão. Qual foi o segredo? Olha, é tão simples. Eu vou ler para você. No livro de Gênesis, Gênesis significa criação, né? No livro de Gênesis, no capítulo 15, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Talvez você pergunte, mas como é que o ser humano aqui na terra pode ouvir Deus falar? Quanto mais hoje, no estado em que estão as pessoas, em que está esse mundo. Queridos, quando alguém na verdade, quando um coração deseja conhecer Deus, o Espírito de Deus examina. Jesus diz claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Deus examina os corações. Deus examina as pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus não é aquele ser que está lá longe, mais longe, longe, muito distante. Não. Ele está bem perto. A questão é parar, refletir e ouvir. Isso mesmo. O apóstolo Paulo diz que a fé vem ao coração quando se ouve a palavra de Deus. Olha que Paulo, o apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um judeu muito zeloso da religião judaica e ele perseguia os cristãos de modo implacável. Mas quando ele ouviu Jesus, ele mudou completamente. Ele abriu o coração e Jesus entrou no seu coração, impregnou a sua alma e encheu a sua vida. Daí então, ele passou a ensinar sobre Jesus. Quais foram esses segredos que esses homens, o que foi que fez o Senhor Deus se voltar para eles? Então você vê, o Abraão já havia sido assim. Então diz aqui, então Deus chegou para Abraão e disse: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Abraão, eu sou a tua recompensa. Queridos, nós temos reuniões aos domingos. O domingo é um dia muito especial, porque ele abre a semana. O início de uma semana é no domingo. Domingo é a grande porta. Por isso, nós cristãos nos oferecemos a Deus num culto. Então, o domingo é um dia que devemos nos apresentar a Deus, juntamente com a igreja, ou seja, os irmãos que creem em Jesus Cristo, que creem em Deus, e ali oferecer um culto a Deus. Você sabia que Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha nem os pergaminhos. Você vê que... Mas ele ouviu e ele seguiu. Abraão levantou altares para Deus. O que Deus quer hoje? Ele quer que o coração seja um altar para Ele. Que o coração esteja limpinho. Que receba a sua paz. Que tenha paz abundante, até para ajudar outras pessoas.
As pessoas são muito agitadas de guerras, guerras, guerras. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, observe. Então, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A primeira coisa que Deus falou foi que ele era o escudo de Abraão. Ou seja, Abraão, você não precisa ter medo, porque eu sou o teu escudo, ou seja, eu vou te proteger. O segredo é esse, queridos. É dar ouvidos à palavra de Deus. Por exemplo, não adianta nada pegar uma Bíblia decorada, cheia de decorações e de ilustrações, e abrir assim o Salmo 91 e botar aquela Bíblia gigantesca na sala, ou num aparador, no hall de entrada, seja lá onde for. Não, que vai me dar sorte, vai me... Não, queridos. A palavra é Deus falando e Deus quer estar no coração. Então nós devemos abrir o coração para a palavra de Deus. O segredo é esse. É guardar as palavras de Deus no nosso coração. Domingo, queridos, domingo. Domingo. Vamos ouvir essa chamada? Domingo. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia de oferecer, de cada um se oferecer a Deus num culto. Oferecer a sua adoração, oferecer o seu louvor. É esse. Se for para chorar, derramar o coração, seja diante do Espírito de Deus. Lavar a sua alma. Deus está sempre pronto a te ouvir. Ele está sempre pronto a te ouvir. Vamos então. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Então, domingo. Domingo é dia de comparecer a uma igreja, oferecer. Olha, se você não quer conversa com ninguém, não converse. Não quer ser incomodado, simplesmente entre, escute, participe ou não participe, faça como você quiser. Agora, o segredo é ouvir. O grande segredo de tudo é ouvir. Muita gente acha que é falar. Bom, para falar devemos ouvir muito. Aprender muito, aprender bastante. Isso mesmo. Há pessoas que escutam 10 e falam 1000. Há pessoas que escutam 1000 e falam 10. O Senhor Deus diz que na multidão de palavras não faltam transgressões. O que eu estou dizendo para você? Como o apóstolo Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Se eu quero conhecer Jesus de verdade, porque ele não está preso na cruz, você sabia que é errado? Comece a ler a palavra, venha. Olha, às quartas-feiras nós temos uma escola bíblica. Quarta-feira é dia de escola bíblica, de estudo da palavra de Deus. E temos a oração pela família, claro. Você imagina, olha o Abraão, deixa eu mostrar para você. Eu li lá no início, lembra? Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Você acha que Deus só falou isso para Abraão? Não. Ele fala para quem quer ouvir. E quando ouve, ele examina o coração. Ele observa se nós estamos crendo ou simplesmente escutamos e deixamos para lá. São esses pequenos, esses segredos, essas pequenas coisas que mexem com o coração de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, que só fala, reza, e não acontece nada.
Por quê? Porque Deus quer ser ouvido e Ele fala na sua palavra. Nós temos que ouvir, estudar a palavra, compreender as coisas de Deus. Então Deus disse para Abrão. Aí o Abrão deu atenção. Deus então continuou falando com ele. Olha só, o Abrão vai argumentar com Deus. Isso é importante. Abrão, aí disse mais Abrão. Antes de Abrão ser Abraão, ele era Abrão. Quando Deus disse serás pai de muitas nações, então Deus o chamou, passou a chamá-lo de Abraão. Foi assim que surgiu esse nome. Aí Deus disse, aí Abraão disse assim, eis que me não tens dado filhos. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que ele estava pensando? Bom, naquele tempo havia uns escravos e todo filho de escravo já nascia escravizado, ou seja, era propriedade daquele senhor. Então Abraão está dizendo, Abraão era um homem muito amoroso, muito compassivo, mas ele está seguindo, a regra e dizendo, olha, vai nascer alguém aqui, esse vai ser o meu herdeiro. Vou considerar esse como herdeiro. Aí ele diz assim, eis que me não tens dado semente, e um nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus está dizendo para ele, o que de ti será gerado, ou seja, vai ser da tua natureza, esse vai ser das tuas entranhas. Olha Deus falando com ele. E aí? Aí diz assim, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Deus foi falar com Abraão, ele estava dentro da tenda dele. Aí Deus o chama lá fora, aponta para o céu e disse-lhe, então Deus disse, olha para o céu, quantas estrelas. Parece filosófico, queridos, mas o Senhor Deus ali estava lançando sobre Abraão todo o seu plano. Dali surgiria uma nação, que na verdade veio da sua descendência. Mas Abraão creu. Eu vou continuar lendo. Olha que coisa linda. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e quantas estrelas vocês podem contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Sabe o que aconteceu? Olha a simplicidade do que está escrito aqui, E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Está dizendo que Abraão creu. Queridos, é exatamente isso. É a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, domingo, decida, queridos. Vamos lá, decida. Vem no domingo, às 7 ou às 10 horas. Isso mesmo, 10 horas. São cultos oferecidos ao Espírito de Deus. Não é oferecido a uma imagem de escultura. Não é oferecido a um objeto. É ao Espírito de Deus. Esse mesmo Deus que lá no passado se apresentou, Ele fala na sua palavra. E o seu Espírito recebe o nosso louvor. Então ele diz aqui, e creu ele, olha só. E creu ele no Senhor. E foi-lhe isto, e isto foi, lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Deus se agradou de Abraão porque ele creu no que Deus falou. Essa é a simplicidade. Assim foi com o apóstolo Paulo. Assim foi com todos os outros que ouviram a palavra de Deus. É essa simplicidade. É aí que a paz de Cristo entra no coração.
É aí que você tem ânimo e forças para lutar, porque o Espírito de Deus entra com você na sua luta. Ele entra com você na batalha. Então, uma coisa é o vazio dos questionamentos, as interrogações, o vazio do acaso. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você tem base. Você diz, não, é a palavra de Deus, é Deus falando. Então eu vou crer. É aí que o Espírito Santo se volta. O Espírito de Deus nos observa. Amém, queridos? Vamos então à outra parte e eu volto a seguir com a oração. Vamos lá. E então, queridos, todos esses de quem temos falado, esses homens e mulheres que andaram com Deus, foram bem-sucedidos, mas foram pessoas que deram ouvidos à palavra de Deus e foram pessoas de oração. E é o que nós vamos fazer agora. Coloque a sua luta, leve a presença de Deus ao altar de Deus em oração e creia. Agora o segredo, ouça a sua palavra. Domingo é o grande dia para iniciar uma semana de vitória. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós unimos a nossa fé, momento especialíssimo, santo e sagrado da Tua presença, sabendo que o Senhor está em todos os lugares e que o Senhor examina o coração e que o Senhor, então, se faz presente quando o coração se abre. Ah, Pai querido, então vem agora, porque o Senhor enxuga as lágrimas, fortalece o coração abatido. O Senhor levanta quem está caído. E eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Alguém que tem passado lutas, dores na sua alma, mas que ouviu a Tua palavra e creu, assim como foi Abraão. Nosso Deus, em o nome de Jesus, com Tua mão poderosa, vem agora, Senhor. O Senhor acalenta, o Senhor abraça, o Senhor tira do fundo do sofrimento, do fundo do tremedal de dores, Senhor, de amarguras, da depressão, das angústias. Jesus, o Senhor é Deus. Jesus, o Senhor é o príncipe da paz. E cremos e sabemos pela Tua palavra que em espírito o Senhor está presente quando alguém ouve e crê. Então, assim como Abraão creu, nós cremos. Que a Tua paz encha cada coração. Vem com o Teu manto maravilhoso. Toma, Senhor, a cada um. Dá a Tua cobertura. Livra do mal. Abençoa. Manifesta a Tua graça e a Tua luz. É o nosso pedido. Nosso Deus, muito obrigada porque o Senhor está presente, pois a palavra do Senhor é viva e eficaz. Agradecemos a Tua bênção. Em Teu nome, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos aí ao final do nosso programa. Para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana do Rio e Rio de Janeiro, aqui de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, com a bênção do Senhor Deus, com as bênçãos de Jesus. E a todos que nos assistem, né, que participam conosco pelas redes, cada um no seu momento. Eu não sei qual é o momento agora, mas muita paz no seu coração. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida, se você crê. Né? Ele diz que tudo é possível ao que crê. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.